Bom, agora pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao próximo vídeo. Estamos agora, não sei se é o quinto ou sexto vídeo, né, para tratar do dossiê 2020, a maior pandemia dos últimos 100 anos, do grupo Consciência. Então, o terceiro surto de coronavírus, né, que é efetivamente o surto que aconteceu aí, a pandemia de 2020, né, que causou tanta polêmica e tantos óbitos, né? Então, houve um primeiro alerta, tá? Ainda no dia 30 de dezembro de 2019, para vocês terem uma ideia. Os tão propalados casos de pneumonia inexplicável se refere a 4 casos de pneumonia que não puderam ser diagnosticados ao mesmo tempo. Febre, igual ou maior que 38 graus, características de imagem de pneumonia ou síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, o que está dizendo aqui? Mais uma vez, é um coronavírus mostrando que o primeiro sintoma é a febre. De novo. Então, já não faltava mais evidências sobre isso, porque em 2002 era assim, em 2014 era assim, e agora em 2019, 30 de dezembro de 2009, é assim também. E a tal pneumonia, ou síndrome de desconforto respiratório, que é isso? É aquele entupimento mesmo, né? É o pulmão se enchendo, né, de mucosa, de muco, né? São células mortas, e aquilo que vai sendo excretado mesmo pelo organismo, né, o metabolismo de combate, né, ao vírus, né, sabe-se hoje que o sistema imunológico se perde, né, tem uma resposta super exagerada, né, e aí então que causa a pneumonia e a falta de ar e tudo, quer dizer. Então, seguindo ali, no dia 2 de janeiro, como se não bastasse, né, um pesquisador de uma universidade lá da Austrália dá um comunicado, né, publicando que ele já fez o sequenciamento genético. Quer dizer, mal teve o primeiro alerta, né? Já se tinha poucos dias depois, então em 3 dias depois, já a Universidade da Austrália, junto com a Universidade de Fudan, na China, publica o sequenciamento genético e confirma, 100% confirmado, é um coronavírus. Então você imagina, já dá para usar todo aquele conhecimento de 2002, 2014, e isso explica por que alguns países conseguiram ser tão bem sucedidos na pandemia. Simples, porque o Ministério de Saúde desses países rastrearam logo aquela situação. Todo aquele conhecimento obtido com o coronavírus de 2002 e 2014. Certo? Aí depois vem alertas da Organização Mundial de Saúde, aí já nem precisava tantos alertas, na verdade, se você é da área de saúde pública e tem conhecimento dos outros casos de coronavírus, você já sabe que é preocupante, porque os coronavírus eles variam em taxa de letalidade e de contágio, e mais cedo ou mais tarde, na história da humanidade, iria aparecer, possivelmente, algum vírus com uma combinação de letalidade e contágio que causasse um prejuízo tão grande, o que de fato ocorreu, né? Então depois ele mostra no mapa da China o local onde ocorreu o epicentro da epidemia, né? E você consegue ver que é próximo do Vietnã, né? Um país próximo de Taiwan, Vietnã e Tailândia, países que tiveram um desempenho excelente, excepcional, né? Na gestão dessa crise sanitária. Estava fronteira com a China, então quer dizer, não tem desculpa, né, para não ter feito uma boa gestão da pandemia, né? Realmente incompreensível, é isso que esse dossiê mostra, né? E eu concordo 100% com as conclusões desse dossiê, não poderia ser diferente. Então, em 17 de janeiro de 2020, um artigo do jornal The Guardian defendia que, com base em estatísticas, o número real de casos não detectados do coronavírus na China já seria algo entre 194 mil casos. Então, o que ele está mostrando ali? Que a coisa já está saindo muito fora do controle, né? E estava se falando sobre uma possibilidade de transmissão sustentada. O que é transmissão sustentada? Mesmo que você interrompa o contato, os contágios do epicentro com o entorno, já não é mais possível controlar, porque é uma doença que já está sustentada. Isso significa, já está sustentável. Então, por exemplo, quando que o coronavírus está sustentável no Brasil? Quando, a partir do momento em que, mesmo o Brasil com todas as fronteiras fechadas, continuará tendo casos cada vez em maior quantidade. Ou seja,
Já não é mais importado os casos, já está sustentado naquela região, né? Então, também já se sabia, né, ao contrário do MERS de 2014, já não faria tanta diferença para o mundo isolar ou não o mercado de carne de Wuhan na China, onde o coronavírus teria saltado de animais hospedeiros para humanos pela primeira vez. Então, aqui ele já comparando, você já comparando, né, porque o MERS de 2014 foi resolvido porque se isolou o Oriente Médio, né? Mas aquele vírus, aquele coronavírus era menos contagioso, apesar de ser mais letal. Então, não gerou uma pandemia, percebe? Então é assim, desse jeito. Depois ele fala lá, a agência ABC News da Austrália, né, publica um artigo online, né, onde mostram funcionários, né, com roupa de proteção dos pés à cabeça e máscara, medindo a temperatura de passageiros. Então você vê claramente ali já funcionando as medidas que eram usadas em 2002 e 2014, né, ou seja, a medição da temperatura, que é o primeiro sintoma, né, como já foi dito muitas vezes nessa série de vídeos. Então você percebe ali funcionando o sistema de saúde na Austrália, né, e a prevenção, o sistema de saúde pública, de forma baseada em evidências, né, e em ciência. Né. Então, um dia depois, 22 de janeiro, a OMS confirma pela primeira vez a transmissão sustentada do novo coronavírus. Né. Então, aí é que está, o relatório situacional, né, de 30 de janeiro, né, contabiliza 7.800 casos de Covid e alerta de nível internacional de saúde, de emergência de saúde pública. Então já está sacramentado, desculpa, temos uma pandemia, né? E você tem 82 casos espalhados em 18 países, né? Então nesse relatório, né, nesse alerta da OMS, já está lá, claramente, está tudo lá claramente. O que você tem que fazer? A transmissão ocorreu por meio de gotículas, né, então gotículas se espalham pelo ar, e também pelo contato direto, e também pelos fômites, né? Fômites é qualquer superfície onde o vírus possa se fixar temporariamente entre o emissor e o receptor. Então está muito claro, muito tranquilo já a forma de contágio, tudo, né? E as medidas de segurança, olha só, já está lá, né? Evite o contato próximo com pessoas que sofrem infecções respiratórias agudas. Lavar as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes. Evitar o contato desprotegido com animais de fazenda selvagem. Pessoa com sistema de infecção respiratória aguda deve praticar a etiqueta da tosse, né? Manter distância, cobrir o espirro, né, com lenços ou com roupas, lavar as mãos constantemente. E nos hospitais tinha que haver um controle de infecções, né, especial. Então já está ali, né, isso ainda em janeiro, hein? Fique bem claro, em janeiro de 2020 já havia ali as primeiras recomendações, né? Então todo país que seguisse essas recomendações teria uma quantidade de casos muito menor. Aí vem aquela desculpa, mas e a economia? Vai parar a economia, vai destruir toda a economia. Bom, o dossiê também apresenta alguma coisa sobre isso, nós vamos chegar mais para frente. Então depois tem 22 de janeiro, né? Também diz que é uma data-chave porque foi confirmada a transmissão sustentada, né? Então a partir daí já tem que acender a luz vermelha, ele fala, né, nos sistemas de saúde. E de fato no Brasil no início, né, com o Mandetta, como ministro da Saúde, realmente ele estava tentando fazer o trabalho, né? A gente lembra disso, né, mais ou menos. Depois, aí fala aqui o dossiê fala que deveria ser elaborado material de publicidade, né, para toda a população, né, quer dizer, na realidade tranquilizando e ao mesmo tempo cobrando as medidas de proteção, né, óbvio. E depois ele fala assim: deveria ser acompanhado os preparativos, as reações do governo mais experientes em surtos similares, anteriores, o de 2014 e 2002, obviamente. Né, em um primeiro momento, quem seriam os países? Ora, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã. Todos os países orientais, né, países asiáticos que tinham tido contato com os vírus, os coronavírus, né, de SARS de 2002 e MERS de 2014. Portanto, se esses foram os primeiros afetados e eram afetados novamente agora nessa pandemia de 2020,
de 2020. Então, todo o Ministério de Saúde dos outros países menos experientes deveriam colocar uma lupa, né, para ficar acompanhando ali, né, com a lupa, acompanhando os países esses países, né, quanto às medidas. Porque se eles têm mais experiência e os outros países não têm experiência, não têm conhecimento, nunca sofreu com um vírus desse tipo, era algo novo para esses países, ou seja, países da América do Sul, países da África, da Europa, talvez, não é? Então, se você não tem conhecimento, você segue quem tem mais conhecimento. Faz sentido? Eu acho que isso um conceito bem razoável, né, que diz respeito a bom senso, puro bom senso, né? Ah, então, vai por aí. Aí depois, acredito até que, acho que tem até algum momento que ele fala, olha, deveria ser enviado especialista dos Ministérios da Saúde dos outros países menos experientes para os países mais experientes. Deveria ter um observatório, um observador lá, só mandando as informações de volta para os países que têm menos experiência, né? E, bom, então depois ele fala, né? Que deveria ser encomendado, distribuído e utilizado milhões de kits de testes, medidores de temperatura, né, frascos de álcool gel, tá certo? Máscaras, material de publicidade com as medidas de contenções, tal. Então isso deveria ter feito de forma massiva no início, porque quanto mais cedo, isso que o dossiê, quanto mais cedo, menos casos você tem, menor vai ser o custo para suprimir, né, esse surto. Mas é difícil, de qualquer jeito vai vir uma segunda onda, aí você suprime de novo. Depois, aí baixou, aí você pode relaxar um pouco. Aí, começa a subir de novo. Aí você aperta de novo as medidas. Baixou, relaxa, e vai controlando. Isso aconteceu, parece, pelos gráficos dos países, parece que é inevitável mesmo que isso aconteça. Faz parte até que isso aconteça. O que não é normal é continuar crescendo exponencialmente o número de casos e não se faz nada para evitar. Fica o Deus dará, fica uma bagunça geral, que foi o que aconteceu no Brasil. Infelizmente, esse é fato, né? Nós temos que concordar que o Brasil foi um dos piores países na gestão da pandemia. Não sou eu que digo, foi o Instituto Lowy da Austrália que diz, e o dossiê também. Esse dossiê também está deixando isso claro. Deixa claro que o Brasil era um país, portanto, privilegiado, talvez por sua distância do epicentro, né? Então, nós tivemos tempo para observar as medidas erradas e certas dos outros países, e incrivelmente nós continuamos fazendo errado. Foi algo de proporções extraordinárias, sem qualquer precedente, né? Então, é isso que o dossiê fala. Depois ele vem na página 47, né? Em 21 de fevereiro de 2020, o The Lancet publica um alarmante estudo de pacientes críticos acometidos com Covid-19. O estudo identifica que para 1.000 infectados, né, 73 deles precisavam necessariamente de internação em UTI. Ou seja, aquela história, precisa do respirador, né? Então, de 1.000, 73 precisa de UTI, tá? Essa é a média, tá? Por 7 dias. Então já tinha tudo isso já mapeado. Estamos em fevereiro de 2020. Então isso mostra o quê? Que o vírus, correndo solto, ele vai gerar uma sobrecarga no sistema de saúde, não é? E vai, consequentemente, aumentar muito o número de mortes, porque as pessoas não mais poderão ter acesso ao respirador, que foi o que aconteceu em Manaus, só que por falta do oxigênio. Mas é a mesma coisa. Faltar o ventilador ou faltar o oxigênio, aquele tubo de oxigênio, é a mesma coisa, porque não vai ter oxigênio para a pessoa respirar. Então, falta um ou falta outro, dá no mesmo, porque precisa da máquina e precisa do gás oxigênio, tá certo? Então, é desse jeito que acontece. E precisa da vaga da UTI. Então, o vírus sem controle foi o que aconteceu na Espanha, foi o que aconteceu na Itália, e depois aconteceu no Brasil, principalmente em Manaus. Não somente em Manaus, mas principalmente em Manaus, até onde talvez. Então, esse que é o problema. E, grave, os 52 desses 1.000 dependem completamente do ventilador pulmonar para sobreviver. Então, resumindo, né, os pacientes evoluíam para um quadro de hipoxia, né, falta de ar.
E depois fala assim, o texto, né, do The Lancet, ok? De 21 de fevereiro de 2020. A severidade da pneumonia impõe grande estresse e recursos para o tratamento crítico nos hospitais, especialmente se não estiver adequadamente equipado com pessoal e equipamentos. É isso que nós acabamos de falar. Então, esse é o percentual, 5,2% de mortes, letalidade. Acabou, não tem conversa, é isso aí. Ou seja, se o Brasil, um país, veja o tamanho da gravidade da situação, o Brasil, com um país de 200 milhões de habitantes, fazendo uma conta aí básica, se não houvesse nenhuma limitação da propagação do vírus, todos pegariam o vírus quase que assim, no passo de 4 meses, 3 meses, e aí não haveria vaga de hospital para todos. É fato. É fato. Não tem vaga para todos que ficarem doentes, todos doentes ao mesmo tempo, 200 milhões, não vai ter vaga de UTI para esses 5%. Lembrando, só 5% que vão precisar de UTI e se não tiver, vão a óbito. Né? Então, quanto que dá 5% de 200 milhões? É simples. 1% dá 2 milhões, né? 10% seriam 20 milhões. Então, 5% vai ser 10 milhões. Então, pasmem, nada mais nada menos do que 10 milhões de brasileiros morreriam com a pandemia do coronavírus se não houvesse nenhum freio. Imagina assim, nenhum freio, nenhum lockdown, todo mundo livre, todo mundo sem máscara, todo mundo pega à vontade, que é só uma gripezinha, que é só isso, e eu morrer 10 milhões. Isso é dado? Isso é estatística? Isso é medicina baseada em evidências? Não tem o que questionar sobre isso. Está aqui, são todos os dados. Todos os países tiveram aproximadamente essa mesma taxa de letalidade. Isso é letalidade de um vírus. Isso não depende de nada. Está aqui. Se não houver a UTI, se não houver o respirador, a letalidade é 5%. Se não houver freio para o vírus, a propagação do vírus, todos vão pegar o vírus ao mesmo tempo, praticamente. Então, 5% irá morrer. É fato. Não tem contra fatos, não há argumentos. Então, eu acho bastante grave. Bastante grave. E aí, então, ele começa a falar que se o vírus é chinês ou não é chinês, isso é cortina de fumaça, isso não, em outras palavras, não importa. O que importa, não importa a origem, o que importa é salvar as vidas. No momento que o vírus já chegou, não adianta ficar discutindo, sabe? A ou B. O que interessa é salvar as vidas. Depois ele fala que o Brasil teve um intervalo, que o primeiro caso foi 25 de fevereiro, confirmado, né? No Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Portanto, o Brasil houve um intervalo de 22 de janeiro até 25 de fevereiro para a preparação. Então, houve um mês aí, desde o primeiro alerta grave, que havia transmissão sustentada fora do epicentro. Ou seja, já estava fora de controle, 18 países com infectados. Então a coisa estava saindo completamente de controle. Né? E aí então, até o primeiro caso, portanto, teve mais de um mês para que o Brasil adotasse diversas medidas. Que medidas adotaram? Acho que cabe ao governo federal apresentar para a sociedade brasileira ainda, em algum dia, em algum momento, né, a tal da... como é que foi aquele lá no Senado, né? No Senado não, no Congresso Nacional, né? A CPI da pandemia, né? Não recebeu essas informações, até onde se sabe. E aí, então, 4 dias depois de 25 de janeiro, né? 25 de fevereiro, teve um relatório situacional número 40 da OMS, revela números pandêmicos incontroláveis. Aí já acabou, né? Já era. E aí depois ele tem um outro artigo aqui também super interessante. Ó. O jornal de referência do The New York Times publicou em 19 de março de 2020 o artigo Quais países têm achatado a curva do coronavírus? Então, quer dizer, está muito claro, né? Até o The New York Times, que é um jornal ultra conhecido, aí não dá mais para alguém dizer que não sabe o que está acontecendo em março de 2020. Não é? Então, e não só saber o que está acontecendo, mas saber como resolver, porque esse artigo justamente mostra isso. Ele faz um raio-x dos países que estão conseguindo conter a
Tô conseguindo conter a propagação do vírus. Então, quer dizer, imagina, como é que alguém vai dizer, ah, mas era um vírus desconhecido, né? Está tudo aqui. Então mostra Singapura controlando os casos, Hong Kong controlando, Taiwan, China, Coreia do Sul, todos esses países são exemplos. Se não gosta de um exemplo, outro, tem mais quatro. Né? Então teve muitos casos, muitos exemplos de países que conseguiram controlar. Né? Então aqui aí o dossiê propõe, né, entrar em contato com o Ministério da Saúde desses países, né, para seguir, imitar esses países que isso não é patenteado, não, as medidas de saúde pública para conter, né, o vírus, isso não é patenteado, não é proibido imitar os países que estão dando certo nas medidas. O que pode ser patenteado é um produto eletrônico, um medicamento, mas máscara não é patenteada, não. Pode copiar, né? Quarentena não é nem patenteável, quanto mais patenteada. Porque quarentena é só uma medida de comportamento, né, que é isolar as pessoas que venham de fora do teu país, para que até que se prove que aquele indivíduo visitante, né, não tenha o vírus. Né? Isso é o quarentena. Depois tem lavar as mãos. Lavar as mãos não é patenteável. Pode copiar dos países que estão dando certo. Se lavar a mão está dando certo, copia. Não é distância social, sabe? Testes, teste sim, teste tem um custo, é patenteado, tem os fabricantes, os fornecedores, e a demanda devia ser muito alta. Mas dá para fazer muitas medidas que não depende de compra de alto custo ou alta complexidade ou produtos patenteados. Então, quer dizer, não há desculpas para não fazer o que é certo, né, para conter o vírus, né? É isso que o dossiê está mostrando e eu fico chocado com isso aqui, né? Quantidade de erros, né? Então, aí depois ele fala do apresentador, né, Marcos Mion, né, que publica um vídeo, né, em 22 de março de 2020. Então imagina, um apresentador sabia o que era certo. Um apresentador e o governo federal brasileiro fazendo sei lá o quê. Fazendo sei lá o quê. Tem que mostrar o que fez, né? Em função das medidas corretas, que eram aquelas que foram apresentadas aqui no dossiê, no vídeo parte 2 ou parte 3, tem a sequência de medidas muito claramente. Então olha só o que diz o Marcos Mion. Fala do pico de contagem, né, que a mucosa que está no nariz, na boca, no ouvido, não botar a mão na cara, que ele até errou, falou do ouvido, né, o ouvido não tem, até onde eu sei, o ouvido não transmite, não sei se tem o vírus no ouvido, acho que é mais na boca e no nariz, né. Mas enfim, ele acertou em muitas coisas, é isso que o dossiê está querendo dizer, né. Álcool gel, carrega álcool gel no bolso, né? Falou que as pessoas iam morrer na rua, vão morrer nas casas, no hospital, vão morrer no corredor do hospital. E isso foi de fato o que aconteceu em Manaus, né? Onde foi feito meio que, até onde se sabe, um experimento meio que macabro, né? Porque deixou-se o vírus correr solto e deu aquilo que está dito aqui, né? 5% de letalidade se você não tem atendimento UTI, né? E aí depois fala, porque a China tomou atitude muito rápido e a Itália demorou. E olha o que aconteceu. Então, quer dizer, já estava muito claro, né? Os países tinham mais experiência, tomaram as medidas certas, como a China, onde foi o epicentro do vírus. Quer dizer, era quem poderia, fui surpreendido por um vírus desconhecido. Não, eles tomaram a atitude certa, né? E tiveram um número muito pequeno de mortes em função do tamanho da população e pelo fato de ter sido o epicentro, né? E já a Itália, né, que tem uma população muito menor, mas não teve mais tempo e, entretanto, não tomou as medidas, quis correr o risco, brincou com a saúde pública, na minha opinião. É isso que aconteceu, quer dizer, eu acho que não é nenhuma questão de opinião, o dossiê já deixa tudo muito claro. Então, esse foi o problema todo da pandemia, quer dizer, e essa é a declaração de um mero apresentador. Digo mero, não é que eu estou desrespeitando ele, não. Acho que é um grande cidadão brasileiro exemplar, um exemplo a ser seguido. Mas o que eu quero dizer é que ele não é médico, né? Ele não é uma liderança política, ele não é da saúde pública e, no entanto, ele tomou
ele interpretou corretamente o que precisava ser feito, né? Então o Brasil obteve o maior tombo do planeta em 2020. Aqui está na página 53 desse dossiê, né? Então o Brasil ficou em último lugar no ranking da gestão da pandemia em 2020 pelo Instituto Lowy, da Austrália. Teve uma saída recorde de investimentos estrangeiros do país. O real se desvalorizou muito entre as maiores economias. Parece, se eu não me engano, isso aqui eu até já vi também. Foi o que mais desvalorizou entre as grandes economias. Então, para falar Estados Unidos, Rússia, Japão, França, Alemanha, é, e o Brasil, que faz parte desse grupo, porque o Brasil é uma das maiores potências do mundo, né? A 13ª caiu, né? Vertiginosamente. O desemprego aumentou para 14,6%, né? Que também é um recorde histórico. E os investimentos caíram a níveis de 1968. É o que está aqui no dossiê, tudo referenciado, né? Tudo referenciado, achei fantástico esse dossiê, por isso resolvi gravar essa sequência de vídeos para nós, né? E termina dizendo que o governo Bolsonaro teve a teimosia de continuar errando na maioria dos assuntos da pandemia, ininterruptamente. E por que ninguém fez nada para impedi-lo a tempo, não é? Quando hoje já temos mais de 666 mil mortos de Covid-19, não é? Hoje que eu estou gravando esse vídeo é 1º de junho de 2022 já, né? E aí com isso terminamos esse capítulo, né? Que foi um capítulo muito interessante, né? Que aprofundou, né? No ano de 2020, efetivamente no vírus mesmo do Covid-19. Então esse dossiê ele segue uma cronologia histórica, né? O título é O Terceiro Surto de Coronavírus, Covid-19. Então, só o título já é às vezes uma surpresa para alguns. Terceiro surto.